Falei que voltava, tô aqui de volta. E claro, trouxe os meus colegas e sócios, Camila Chelsea, Marcelo Serdan. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Tudo bem, Fran? Tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema bem curioso. Como assim curioso? Comunicação. Será que comunicação é só o que a gente fala? O que você acha, Camila? Não, comunicação são os gestos, é o sorriso no rosto, é como você recebe a outra pessoa que você vai conversar. A comunicação vai muito além da fala. E tem uma diretriz internacional de saúde, que é a comunicação efetiva, né, doutor? Perfeito. A comunicação efetiva é eu ter certeza que exatamente a ideia que eu estou falando é que a Camila, é que a outra pessoa está ouvindo, ela vai entender da mesma forma. Então, principalmente quando você está falando médico-paciente ou um profissional diretamente com o paciente, você tem que adequar o tipo de comunicação, o tipo de palavra que você utiliza ao entendimento daquele ouvinte. Não adianta eu, como profissional, começar a falar um monte de termo técnico, a qual o paciente não tem ideia do que é aquilo, e ele ser totalmente passivo da informação sem compreender exatamente o que eu estou falando. Então, se eu estou falando com um determinado paciente sobre um procedimento cirúrgico, eu tenho que transformar as minhas palavras para manter a minha ideia, mas que eu garanta a informação sendo efetiva passada. Uma tática para você fazer isso é justamente depois, ao final da tua explicação, você pedir para o paciente repetir com as palavras dele exatamente a ideia do que você falou para ele, dos riscos, dos benefícios, e assim a gente garantir que a informação realmente foi compreendida. O paciente, quando ele chega no hospital ou na clínica, ele foi lá normalmente porque ele está com alguma dor, ele está se sentindo desconfortável na maioria das vezes. E aí, a comunicação, óbvio, precisa ser dito, né? Às vezes é cansativo o médico repetir a mesma coisa. Doutor, eu tô com dor de cabeça. Aonde? Esquerda, direita? A gente precisa dizer na nossa linguagem de leigo o que é aquele processo. Como que você chegou ali? Porque, apesar do médico tratar da doença, a gente quer falar aqui na fronte de saúde. E para isso, tem um documento que a gente discute bastante, aliás, nos bastidores, vou contar aqui para você. Já discutimos sobre o termo de consentimento livre esclarecido. Você sabia? É aquele documento, né, Cá, que todo mundo assina lá, como que é? Na entrada do hospital, quando você vai solicitar a sua informação, você sempre assina, antes de uma cirurgia, o anestesista passa lá. Na própria internação, você assina o termo de consentimento. Então, esse documento, normalmente, como ela disse, assina-se quando você chega no hospital. Tá certo isso, gente? Doutor Marcelo, você pega o termo de consentimento e lê com o seu paciente, esclarece para ele, olha, se você tomar aspirina em tal condição, vai ter isso. Se você tiver operado do joelho e pôr o pé no chão, vai acontecer isso. Como que é? Você explica? A grande maioria dos serviços acaba tendo o seu termo de consentimento padrão para você aplicar frente a um procedimento cirúrgico ou frente a um procedimento invasivo a esse paciente. Mas, idealmente, ele, se não é explicado termo a termo, como a Fran comentou, ele deveria ser construído junto com o paciente, para justamente você garantir que todas as informações, tanto de benefício quanto de riscos em potenciais, foi colocado ali em questão, em discussão, e foi documentado que isso realmente foi discutido, para não ter má interpretação, criar expectativas que você não são alcançadas, e com isso criar um processo de decepção depois. Exatamente. Porque, afinal de contas, o procedimento, ele não é de fim, ele é de meio, assim como na advocacia. Então, o paciente tem que estar muito acertado, convencido de que, de fato, aquela cirurgia, aquele medicamento é importante. E aí, eu vou falar para a Camila, porque ela é especialista nisso, é assim, ó, o paciente não tem que ter medo de falar com o médico. Às vezes o médico vai falar assim, você precisa operar o joelho. Eu não vou operar o joelho. Não é assim? Como que a gente faz? Muitas vezes o paciente fica inseguro, tem medo de conversar ou de questionar o médico. E o que acontece? A hora que o médico sai do quarto, chama a enfermagem para vir aqui esclarecer as dúvidas. Mas muitas vezes a enfermagem não estava dentro do quarto, a hora que o médico passou lá, a hora que ele te passou as orientações. Então você sinta-se segura para abordar o médico dentro do quarto, tirar todas as suas dúvidas. Porque por mais que eu queira ou que a equipe de enfermagem queira te esclarecer,
Nem sempre a gente sabe o que foi acordado entre você, paciente, e o seu médico. Aí o Serdã tá aqui, ó, para saber tirar as dúvidas dos pacientes, tirar a sua dúvida. Para você que já foi minha paciente, ou meu paciente, você já ouviu isso de mim no consultório. Então, eu sempre falo que quando você vai considerar o fato de fazer um procedimento cirúrgico, é como se fosse uma balança de feira. Você tem os riscos de um lado e você tem o benefício do outro. E para você se submeter a esse procedimento, o lado do benefício ele tem que estar claramente compensando, né? Ele tem que se sobrepor. Então, o que eu tento construir com o paciente no meu consultório é justamente mostrar e entender por parte do paciente quais são os riscos, quais são os medos, o que limita ele, o que ele espera com a cirurgia, tentando delimitar se aquilo é um benefício que ele vai ter, é um benefício alcançável, porque se ele tem a ideia de ter um benefício que a cirurgia não vai alcançar, ele não é benefício do procedimento, frente ao outro lado que eu coloco todos os riscos particular àquele indivíduo, porque cada pessoa é diferente da outra, cada pessoa tem um risco em potencial diferente da outra. E essa relação tem que ser clara no final da conversa. Procura o melhor profissional de saúde. Não existe o melhor profissional de saúde, existe o melhor profissional para você, que você se sente segura de se comunicar, que você entende, como o Dr. Serdã nos explicou aqui, que tem uma comunicação clara. Você, paciente, que tiver em dúvida, procure uma segunda opinião. Às vezes, o médico é excelente naquela área, naquela especialidade. No entanto, você, como indivíduo, precisa ser conscientizado. Talvez, como a Camila disse, aquele médico não é legal para você. Para mim, pode ser, não é? Porque também tem uma questão da humanização e da assertividade. Às vezes eu gosto de você, às vezes uma questão de empatia. De empatia, não é? Com aquele profissional. Sejam claros, porque não ofende o profissional médico de você falar que você vai buscar uma segunda opinião. E às vezes é até uma vantagem, porque ele pode te recomendar um outro colega que ele sabe que é sério, é competente e é responsável. E ele pode ser sua segunda opinião. É muito melhor você estabelecer essa relação de sinceridade, da tua insegurança, de buscar um segundo profissional. Esse segundo profissional ser um segundo profissional responsável, do que você ficar vendido a uma informação, às vezes, de rede social, que não tem fonte, de uma pessoa que só vai te dar uma informação que fala o que você espera ouvir, mas que não é uma realidade. E a gente é a pessoa mais fácil da gente se convencer. A gente se convence aquilo que a gente quer. E às vezes ela não é a melhor realidade. É isso aí, gente. Esse vídeo, estamos em parceria com a Pronte. E a Pronte, na rede social, é o seu canal seguro de informação. Não é, doutora? É isso aí. A gente te vê depois. Até a próxima. Até mais.